Boa noite, pessoal. Tudo tranquilo com vocês? Boa noite, professor. Boa noite, professor. Bom, então, a aula de hoje a gente vai ver mais uma parte aí de como calcular, então, as reações de apoio, né, que foi o que a gente começou a ver na aula passada, né, ficaram 3 ou 4 exercícios para vocês. Então, a gente vai um pouquinho no conteúdo até chegar nos tipos de esforços. A gente vai resolver um exercício ali que tem alguns conceitos envolvidos, da mesma forma que a gente tem feito aí até esse ponto na matéria. Então, sempre busco colocar um exercício que tenha algum tipo de aplicação para vocês compreenderem melhor o conceito em si do que a gente está trabalhando. Tá. Então, como previsto também lá no nosso plano de aulas, aqui, ó, pessoal, então na nossa aula lá no campus, então aqui vocês têm a atividade da aula de hoje, então da mesma forma ela tem o prazo de uma semana, né? Então, iniciando hoje, no dia 26, ela vai se estender até a próxima terça-feira, lá no dia 2. Então, uma semana de prazo para vocês fazerem. Então, da mesma forma, são as anotações, né, de vocês aí em relação à aula já é o suficiente para esse 6P. É só para monitorar que vocês estão escrevendo alguma coisa, acompanhando a aula, tentando resolver o exercício, né? Então, essa que é a ideia desse 6P aí. Aqui vocês têm, então, o material que eu vou usar para apresentar na aula. Eu já coloquei nesse material aqui a resolução do exercício lá, porque normalmente, né, o pessoal aí tem pedido para mim mandar também o exercício, então esses slides aqui, eles já contam com essa solução, acho que de 2 exercícios que eu faria em aula. Aqui vocês têm lá um conteúdo daqueles do portal Saga, né? Então, ele é um conteúdo complementar aí relacionado à parte dos tipos de apoios, né? Então, ele vai ter lá, você já conhece, então tem lá um capítulo de um livro, tem uma videoaula e alguns exercícios, né? Então, é uma metodologia, assim, bem tranquila de compreender, né? Então, tem vários recursos diferentes para. Então, eu acho meio interessante vocês darem uma olhada aqui, então, para complementar aí o que eu passo para vocês em aula. E aqui, então, em relação ao nosso trabalho lá. Então, esse arquivo aqui, ele já vai estar lá. Os grupos, né? Então, vocês me passaram a divisão dos grupos, são 6 grupos. Alguns alunos não estão ali na relação, né? Então, eu vou deixar vocês verem, né, no qual grupo vão se encaixar, os que não estão ali. Caso alguém não consiga se encaixar, pode mandar mensagem para mim, que daí
eu coloco em algum dos grupos ali, né? Converso com alguém do grupo e insiro você. Também nesse arquivo aqui, ele já tem lá as informações a respeito do trabalho. O que que vocês têm que fazer no trabalho escrito, o que que vocês têm que pesquisar, qual que vai ser a estrutura do trabalho, né? Então, todas as informações que vocês precisam para elaborar esse trabalho aqui, elas já estão nesse arquivo aqui. Então, lá, grupos, lá depois da tabela tem já um algumas descrições a respeito do trabalho em si. Então, deem uma olhada aqui e já comecem a escrever esse trabalho para ir adiantando. Então, o prazo dele está até dia 15 lá para vocês entregarem. Então, até o dia 15 vocês têm, né, 15 de setembro, né? Então, vocês têm aí aproximadamente uma, duas, 3 semanas e alguns dias. Então, acho que é bem tranquilo. E nada assim muito complicado, muito complexo. Se alguém tiver alguma dificuldade em encontrar, pode perguntar para mim que eu posso passar alguma referência, algum livro, indicar alguma coisa para vocês direcionarem a pesquisa desse trabalho aqui, tá? Deixa eu só abrir aqui. F5. Tela. Bom, então, na última aula a gente resolveu esse exercício aqui, começamos resolvendo ele, né? Então, a gente chegou lá a calcular, então, o momento em relação a um ponto. Então, nesse caso, a gente calculou em relação ao ponto A e também a força resultante desse conjunto de forças, né? Então, a gente reduziu a uma única força e os momentos causados por essas diferentes forças, né, no ponto A. Então, a gente aplicou aqui a, o somatório dos momentos em A. Então, o que a gente fez ali, então, foi criar o sistema equivalente desse conjunto de forças, né? Então, o sistema equivalente é quando a gente substitui um conjunto de forças, né, por uma força resultante e um momento aplicado a um determinado ponto. Então, a gente trabalhou com o A justamente porque ele é um tipo de um apoio, né? Então, nos exercícios de mecânica dos sólidos, né, a gente sempre precisa resolver eles e encontrar reações de apoio. E a partir das reações de apoio, então a gente consegue determinar os esforços nas diferentes regiões de uma barra, de uma estrutura em si. Aí eu passei para vocês a respeito da representação das forças, né, em uma representação vetorial, né, então utilizando é, ortogonais, ortonormais, que são chamadas de bases canônicas, né, então são representativas da unidade que está sendo representada nos eixos, né, então canônica vem dessa assimilação, né? Então ela sempre, o I, o J, ou no caso tridimensional, I, J e K, sempre está relacionada a um, né? Então seria uma unidade no eixo que está se referindo. Então essas seriam as representações aí de forças utilizando essas canônicas, né? A gente também viu que para um sistema, então, lá em uma dimensão, né, ou seja, para uma partícula, o equilíbrio dela é ditado apenas pelo somatório das forças em x e somatórios de forças em y aplicadas sobre essa partícula, né, devem ser iguais a zero. Quando a gente trabalha com estruturas em um plano, né, então quando elas têm mais de uma dimensão, então a gente tem que se preocupar com o momento. Pensando naquele exercício, né? Então, se essa estrutura tivesse em equilíbrio, esse ponto A estaria em equilíbrio também, porque está dentro da estrutura. Pensando dessa forma, então, somatória de forças em X, somatória de forças em Y e somatória dos momentos nesse ponto A deveria ser igual a zero, né?
para que esse ponto, né, fosse dito em equilíbrio. Então, equações do equilíbrio em uma dimensão, somente somatório de forças, x e y. Somatório de momentos entra quando a gente trabalha com estruturas em um plano, ou seja, elas apresentam mais de uma dimensão, né? Duas dimensões no caso. A gente viu então, pensando em um plano, né, em duas dimensões, a gente viu quais seriam os principais tipos de apoios, né? Então, eu fiz lá alguns desenhos até das representações mais comuns que a gente encontra nos livros, né? Então, o apoio do tipo rolete, apoio de primeira espécie, ou também dito apoio móvel, né? Então, ele vai representar para a gente a existência de uma única força, dita força, essa força é dita reação de apoio, né? Então, no caso do rolete, ele apresenta uma única reação de apoio. Segundo tipo de apoio entre os mais comuns, né? Então, articulação ou pino, ou também dito apoio de segunda espécie. Nesse caso, a gente restringe os movimentos em X e Y e não restringe o movimento de rotação. Então, não existe um momento associado a esse. Ele tem como resultado reações de apoio, aí duas forças, né? Então, uma força em X e uma força em Y. E a gente também viu o apoio do tipo fixo ou engastamento, né? Então, nesse caso aí, a gente restringe também o movimento de rotação. Então, surge aqui um momento como reação de apoio desse tipo de apoio, né? Um apoio fixo. Então, apoio do tipo rolete, né? Uma única reação de apoio. Apoio do tipo pino ou articulação, duas reações de apoio, uma X e outra em Y. E apoio do tipo fixo ou engastamento, três reações de apoio, uma em X, uma em Y e um momento associado a esse tipo de apoio aqui. E a gente resolveu este exercício, né, que é, né, dois apoios, né, então a gente concluiu lá que a reação em cada uma deles, em cada um desses apoios, era então metade do valor dessa força de 5 kg. Quando sempre que a gente trabalhar com dois tipos de apoios, né? Então, dois tipos de apoios e, digamos assim, entre eles, né, exatamente no centro, se for aplicada uma carga, você tem que cada apoio suportará metade dessa carga. Obviamente que ela tem que estar exatamente igual aqui, né? Então, se for uma força em ângulo, isso já não se aplica. Então, tem que ser uma carga aqui aplicada na vertical, né? Se ela tiver em um plano oblíquo, já não se aplica essa regra. E ao resolver aquele exercício, a gente já aprendeu mais um conceito, né? Que era o chamado diagrama de corpo livre. Então, sempre que a gente pega o exercício e através dessa representação do desenho que ele apresenta, a gente descreve aqui quais são as forças existentes nessa estrutura, né? Ou seja, a gente colocou lá aqui a força que estava sendo aplicada, naquele caso de 5 kN, e duas reações, né? Então, essa reação aqui ignorem, porque ela não tem nesse exemplo aqui, ó. Mas então, nesse exemplo específico, né? Então, a representação do diagrama de corpo livre se resumiria a representar as duas reações de apoio, a carga aplicada no exercício, né? Nesse caso, 5 kN, e também a gente desenharia aqui as dimensões, né? Então, ou seja, aqui 2 metros e aqui 2 metros. Então, isso daqui, né? Essa representação inserindo aqui também as dimensões, então a gente diz que seria o diagrama de corpo livre, que seria uma representação simples, né? Da estrutura, representando todas as forças e reações que existem aplicadas nessa estrutura. Então, isso é o diagrama de corpo livre. Bom, como eu falei para vocês na última aula, então eu apresentei somente os principais tipos de apoio, né? Então, em termos de resolução de exercícios, né, ao longo da disciplina, vai ser o que a gente vai utilizar.
Porém, existem outros tipos de apoios e esses tipos de apoios, né, da mesma forma que esses três que a gente viu, também apresentam algumas incógnitas, né? Ou seja, eles apresentam reações de apoio que são específicas de cada tipo de apoio, né? Então, aqui eu coloquei uma tabela que tem outros tipos de apoios e vocês conseguem ver também que, variando o tipo de apoio, sempre a gente vai ter uma forma diferente da reação de apoio. Então, por exemplo, nesse apoio do tipo cabo, né? Então, ele vai ter uma única reação de apoio, mas ele vai ter aqui um ângulo associado. Então, a gente trabalha com os tipos mais simples justamente porque a ideia é fornecer uma noção geral a respeito de como fazer os cálculos estruturais, né? E não complicar a nível de você precisar fazer essa conta aí no computador, né? Então, hoje em dia a gente já tem softwares que trabalham com esse tipo de informação, então não tem necessidade da gente ver tão a fundo assim na disciplina. Então, aqui são acho que 10 tipos, né, que a gente tem de apoios diferentes, ó. Então, cada um deles vai ter uma forma diferente de reação de apoio, vai ter lá um ângulo, vai ter momentos associados. Então, existem outros tipos de apoio, né? Então, os que eu apresentei para vocês são os principais, né, que são mais comuns de ser utilizado. Então, existem outros, mas esses que vocês vão trabalhar na disciplina são os mais comuns e servem já para dar uma noção geral a respeito aí de como são feitos os cálculos de dimensionamento e de segurança em estruturas simples. Então, aqui alguns exemplos que eu coloquei para vocês de apoios, né? Então, por exemplo, naquele tipo de ponte treliçada, você utiliza diversos cabos, né? Então, o cabo ele também é um tipo de apoio específico. Esse é tipo de apoio, o rocker, então ele é utilizado normalmente em vigas, né? Para, digamos assim, acomodar uma estrutura de uma ponte, a estrutura de um mezanino, né? Então, ele permite que exista um movimento na horizontal. Ele é basicamente um, um apoio do tipo rolete que tem um formato específico, por isso que ele recebe esse nome aqui de rocker. Então, ele permite deslocamento em X, né? Normalmente, esses tipos de apoios, né, eles estão relacionados com acomodação de dilatação térmica, por exemplo. Então, você permite que a estrutura ela dilate, né, do X, né, e isso acomoda as dilatações térmicas, evitando distorções numa estrutura metálica, por exemplo. Aqui outro tipo de apoio nesse mesmo sentido, né? Então ele acomoda as dilatações térmicas, então é um apoio também da mesma forma lá de primeira espécie ou do tipo rolete. Esse daqui em específico não me lembro o nome dele, mas é utilizado em barracões, né? Esses barracões pré-moldados eles utilizam esse tipo de apoio. Então sempre existe uma folga entre a viga uma que vai dar suporte e essa folga está justamente relacionada com as dilatações térmicas, né? Então, são estruturas com dimensões diferentes, por isso dilatam de formas diferentes e esse espacinho vem para acomodar as dilatações térmicas. Então, aqui um apoio do tipo pino, um apoio do tipo engaste, também numa estrutura metálica, aqui também uma estrutura metálica, né? Então, a gente tem um container aí sendo suportado por uma haste aqui, não sei exatamente qual que é a estrutura para baixo, mas se não me engano, onde eu tirei essa aqui era tipo uma empilhadeira, né? Então você tem aqui uma estrutura, né, mecânica que vai dar suporte para esse container aqui em cima e ela apresenta uma estrutura aqui, um apoio do tipo pino aqui embaixo. Então, da mesma forma que a gente viu o equilíbrio em uma dimensão, duas dimensões, para três dimensões, então a gente vai estender as fórmulas de equilíbrio, né? Dessa forma aqui, ó. Então,
além das forças em X, forças em Y, vão surgir forças em Z. E em torno de cada um desses eixos surge então um momento associado. Então, quando a gente trabalha em um plano, a gente não se preocupa em qual, digamos assim, em qual plano que o momento ele vai estar aí sendo só um pouquinho, quero ver se não entrou ninguém aqui. Não, tranquilo. Então, a gente não se preocupa em torno de qual eixo, né, em qual plano que está sendo aplicado esse momento. Então, quando a gente passa aí para um sistema em 3 dimensões, a gente deve se preocupar também em torno de qual eixo que está sendo aplicado esse momento. Então, além do momento, né, o somatório dos momentos em um dos planos, né, então a gente teria um momento em torno dos 3 eixos, por isso um momento em x, y e z. Então, a gente sempre vai ter 6 fórmulas aí para trabalhar com equilíbrio em um sistema tridimensional. Então, quando a gente trabalha no sistema bidimensional, as reações dos apoios, elas são pensando justamente que a gente tem um plano somente, né? Quando a gente passa para 3 dimensões, o sistema também, né, de reações de apoio, ele também vai passar aí para 3 dimensões. Então, quando a gente passa para 3 dimensões, normalmente surgem mais incógnitas, né, o que torna aí os exercícios muito mais complexos de serem calculados manualmente, né? Então, vocês já vão ver aí ao longo da disciplina que alguns exercícios já exigem uma boa carga de conhecimento, né? Digamos assim, de conceitos relacionados para vocês conseguirem calcular em 2 dimensões, né? Portanto, a gente vai trabalhar somente em 2, não em 3, né? Então, aqui eu só coloquei para apresentar mesmo para vocês é, os tipos, né, de apoios em 3 dimensões, né? Como eles variam em termos de incógnitas, né? Então, alguns apoios são os mesmos apresentados aqui para 2 dimensões, né? Para um plano. Então, eles vão ter os respectivos aí deles nessas nessa tabela aqui, né? Então, a exemplo aqui, ó, então quando a gente trabalha lá com articulação ou pino, né? Então, seria o segundo tipo principal de apoio lá em 2 dimensões. Então, a gente tem que ele vai gerar um momento, não, uma força em X e uma força em Y, somente 2 incógnitas. Então, o respectivo aqui no sistema em 3 dimensões, né? Então, que seria esse número 8 aqui, ó. Então, a pino ou articulação. Então, quando a gente trabalha em 2 dimensões, a gente tem 2 incógnitas. Trabalhando em 3 dimensões, olha aqui quantas incógnitas vão surgir, né? Então, a gente vai ter 2 forças, né? Então, pensando lá num plano, somente 2 forças, 2 momentos em torno dos eixos Z e Y e uma força também em X. Então, ao longo de X, então a gente sempre trabalha lá pensando no plano X lá. Então, portanto, nesse plano X a gente não teria um momento porque você pode permitir que a articulação trabalhe nesse plano aqui. Então, se pensar no outro sentido, então aí você teria momentos, né, como reação de apoio, porque você não conseguiria rotacionar o pino, né, no sentido do, imaginando um pino aqui, se você não conseguiria rotacionar nesse sentido aqui, né? Então o pino daria suporte, né? Então ele daria uma reação de apoio para aplicação de uma força nesse sentido, né? Então ele teria um momento associado nesse outro sentido. Então aqui, né, já mostra como é bem mais complexo de se trabalhar em 3 dimensões, né? Então, um dos tipos principais de apoios, né? Então, ele já parte de duas aqui para uma, duas, três, quatro, 5 reações de apoio. Então, por exemplo, um exercício lá em
é uma articulação que vocês tivessem que calcular as reações de apoio, né? Não seriam somente duas reações de apoio, seriam 5 reações de apoio, né? Então, ele se torna bem mais complexo e muito mais trabalhoso. Tá, então, ao longo aí dessas aulas, então a gente viu que existem forças, né? Então, essas forças, por exemplo, só voltando aqui, exemplo desse exercício aqui, ela recebe o nome aqui, ó, força externa. E também existem forças internas que a gente vai ver agora. Então, as cargas que são aplicadas em estruturas ou as cargas presentes em estruturas, né? Então, elas podem ser classificadas em dois tipos. Então, seriam as cargas externas e as cargas internas. Então, as cargas externas, então, seriam o primeiro tipo que está nesse slide aqui. Então, elas podem ser subdivididas em dois subgrupos, né? Então, são as cargas de forças ou cargas de superfície e as forças ou cargas de. Então, força de superfície seria qualquer, por exemplo, qualquer força aplicada na estrutura. Vamos pensar da seguinte forma: imaginando que a gente tem uma viga lá. Você põe e vai apoiar naquela viga um determinado equipamento. Imaginando que esse equipamento vai ter um valor lá de 100 newtons. Então, o valor aplicado pela presença dessa carga nessa viga lá, que vai dar suporte a esse equipamento, né? Então, essa carga, então visualizando ela como sendo uma carga pontual, né? Uma carga aplicada, ela seria uma carga externa ou uma carga externa, né, encaixada dentro desse grupo aqui de forças de superfície. Então, ela sempre ela surge, né, então quando existe contato entre os corpos. Então, por exemplo, qualquer coisa que você largar em cima de uma estrutura e tiver um peso, né, então ela vai resultar numa força de superfície. A força de corpo seria, por exemplo, o próprio peso da viga. Então, o próprio peso da viga ele surge por quê? Porque existe a força da gravidade, né? Então, a força da gravidade ela é uma força que existe sem, digamos assim, a necessidade de um contato físico entre digamos assim, a estrutura que você está analisando e a Terra, né? Então, você, por exemplo, se você jogar uma caneta para cima, ela ainda vai apresentar um peso, né? Então, sempre seria mais ou menos essa ideia. É uma força de corpo, não é necessário que exista um contato direto entre os corpos, né? Então, exemplo, a força da gravidade que vai gerar, por consequência, a força-peso de qualquer corpo corpo sólido que exista na Terra, né? Então, forças de corpo estariam principalmente relacionadas com os efeitos causados pela gravidade. E forças de superfície, sempre que você colocar alguma estrutura em cima de outra, né? Então, ela vai causar a aplicação de uma carga, né? Ela vai ser relacionada com uma carga, e por conta disso, ela vai aplicar uma força de superfície. Agora, o segundo tipo, então, umas cargas internas. Então, seriam as cargas geradas pela aplicação das cargas externas. Tá. Como que a gente pode visualizar isso? Então, imaginando aqui que eu estou aplicando uma força nessa caneta. Então, como, digamos assim, a toda ação existe uma reação, né? Então, aqui, a caneta, essa minha força, dentro dela, ela está gerando, digamos assim, está aplicando uma mesma força no sentido contrário para ela se manter nessas dimensões. Então, as cargas internas seriam relacionadas a essas forças que surgem, né, nos corpos rígidos em resposta à aplicação de uma carga externa. Entenderam? Tranquilo? Beleza. Então, aí ficou alguns exercícios para a gente resolver.
Vocês tentaram resolver esses exercícios aqui? Alguém tentou? Professor, beleza? Foi. Tá vendo? Eu fiquei com uma dúvida dos exercícios 3 e 4. Sim, eu tava, e tipo, por ele estar na parede, assim, sabe? O apoio, ele tá grudado na parede, não vai influenciar na parte que vai ser igual o equilíbrio de, tipo, o equilíbrio de X vai ser igual a zero, só que como ele tá grudado na parede, tipo, a força não estaria vindo pro lado de X, assim, não iria influenciar isso? Se diz a direção, né? É, a direção Não. do apoio. Aqui a gente toma como referência sempre o plano cartesiano, né? Então, x e y, né? Então, aqui, então, a gente tem, por exemplo, uma força em x, né? Uma reação de apoio em x e uma reação de apoio em y. Não importa se o apoio está nessa posição ou na outra posição. Então, é só a representação do tipo que ele vai ser. Da mesma forma, ele não vai continuar tendo aquele momento relacionado a ele, porque ele vai permitir a rotação nesse sentido. Não sei se era mais ou menos isso. Assim, sim, é que quando eu tava fazendo, tipo, como eu tava olhando o exercício para fazer assim, como eu vi que a força que ele tava trabalhando tava sempre vindo do apoio, só que daí como para começar o exercício a força tinha que ser igual a zero e como os dois apoios estavam tipo em direções diferentes, eu achei que podia ter alguma influência. Não, sempre a reação de apoio vai ser tipo meio que independente da. É claro que se for um negócio muito absurdo, talvez possa mudar, mas nesses casos aqui é só o apoio X e Y. Não mudaria, por exemplo, X aqui e o Y aqui. Isso que você entendeu? Não, eu tô falando tipo por é, por o apoio estar na parede, teria alguma força em X puxando, assim, entendeu? A força em X puxando para cá? É, para manter na parede, tipo assim. Então, existe uma força que ela vai ser oposta a esse conjunto de forças, né? Então, essa seria a reação no apoio aqui, por exemplo, em X. Então, é mais ou menos isso aí. Não sei se foi isso que você falou, mas existe uma força, né, aplicada nesse apoio aqui que vai resistir a esses esforços, né, que estão aqui. Por exemplo, esse aqui é decomposto em x e y, vai ter uma força para cá. Então, muito provavelmente a força que existe em x aqui tem o mesmo valor do módulo dessa daqui. Ela sempre vai ser oposta aqui para resistir a esses esforços, né? Desde que o sistema ele esteja em equilíbrio, né? Não sei se. Tá. Ó, oi. Assim, ó, o momento ele vai servir para a gente para determinar uma das reações de apoio. Ele não vai ser uma das reações de apoio. Então, nesse caso aqui, a gente não tem nenhum apoio do tipo engaste, né? Então, por conta disso, a gente não tem um momento aqui nesse exercício. Mas se existir um momento, ele pode ser igual a esse momento em relação a esse ponto A, por exemplo. Tá. Ó, então, como o Luiz aí falou que teve dificuldade nesses exercícios aqui, eu vou resolver esses dois aqui. Deixa eu ver se dá tempo. Dá tempo. Então, vamos resolver. Eu não vou resolver esse daqui. Então, esse aqui vai para a lista de vocês. Vamos resolver esses dois aqui, ó. Então, quem já resolveu, vai acompanhando aí. Qualquer coisa, tira
já vai tirando a dúvida aí, tá bom? Só vou mudar aqui a câmera aqui. Vou ligar aqui. Deixa eu abrir aqui. Então, vamos lá. Então, a gente vai resolver esse exercício 3 aí. Quem não resolveu, já copia no caderno. Então, a primeira coisa que você acostumar a fazer nesses exercícios é justamente o diagrama de corpo livre. Então, faz sempre lá a estrutura. Então, aqui a gente tem três forças, né? Tá aparecendo aqui. Tá cortando em cima de onde o senhor tá escrevendo. Bacana. Vamos lá. As três forças. Acrescenta as dimensões. Então, 6, 6 e 3. E além disso, a gente põe também as reações de apoio. O apoio aqui é um do tipo rolete, então a gente tem uma reação no ponto B em Y. E aqui, uma reação em A em Y. E aqui, Professor, qual é o valor daquela segunda força ali? só você olhar no slide ali, ó. Tá aberto o slide também para vocês, não tá? Mas é 20, 20 e 26. Obrigado, professor. Tá, então, ó, lendo o exercício lá. Então, primeira parte do exercício, construir o diagrama de corpo livre. Então, o diagrama de corpo livre já está feito aqui. Então, a primeira parte do exercício a gente já resolveu. Na prova de vocês, sempre vai ter que partir fazendo o desenho. O desenho já vale uma notinha na resolução do exercício inteiro. Então, o que mais que ele pede? Então, ele pede para a gente determinar as reações nos apoios A e B. Então, seriam essas três reações aqui que a gente identificou como RBY, RY e RAX. Então, ele diz também que a viga está em equilíbrio. Beleza. Então, partindo do princípio de que a viga está em equilíbrio, a gente pode dizer que o somatório dos momentos em algum ponto é igual a zero, o somatório das forças em x, o somatório das forças em y será igual a zero. Então, normalmente os exercícios, eles já, digamos assim,
são meio indutivos assim do que tem que ser feito. Por exemplo, aqui, se a gente calcular o somatório dos momentos nesse ponto B, ou nesse ponto A gente já vai tirar uma das incógnitas, né? Então, uma das reações de apoio. Então, vamos começar fazendo aqui o somatório dos momentos em A, que a gente vai já determinar qual vai ser o valor dessa incógnita aqui, ó. Então, vamos colocar aqui, ó. Aplicando somatório dos momentos em A igual a zero. O que a gente tem? Então, o que vai causar momento em A aqui, ó? Então, vai ser aquele 20 kN. Como está tudo em kilonewtons, eu vou deixar 20 mesmo, e daí eu só adiciono o quilo lá no final, tá bom? Então, ó, 20 vezes 6. Aqui, 20 vezes 12. Então, lembrando do sinal. Então, a gente está com o momento sendo causado nesse sentido aqui, no sentido no sentido horário, então ele seria negativo. Então, vamos colocar aqui como negativo. Então, 20 menos 6 vezes 6, aqui 20 vezes 12, menos 20 vezes 12. E ainda a gente tem lá no final essas duas forças aqui, ó. Essa 26 e essa RBY. Então, vamos colocar lá o RBY. O RBY ele vai estar no sentido anti-horário. Então, no sentido anti-horário, ele vai ser, então, positivo. Mais RBY vezes a distância, 6, 12, 15 metros, vezes 15. Então, a gente precisa da componente em Y dessa força aqui. Então, vamos lá fazer a decomposição dessa força ali. Então, lá no exercício, ele diz aqui, ó, que isso aqui vale 13, isso daqui vale 12 e isso daqui vale 5. Então, utilizando lá o seno do ângulo θ, vamos chamar esse ângulo aqui de θ. O seno desse ângulo vai ser igual a 5 sobre 13 e o cosseno do ângulo vai ser igual a 12 sobre 13. 12 sobre 13. Então, o FY vai ser igual a força F vezes o cosseno. Então, vai dar 24 quilonewtons. E o Fx vai ser igual a 26 vezes o seno. Então, 26 vezes o seno vai dar 10 quilonewtons. Então, as forças em x e y. Então, ambas com valores negativos. Então, negativo e negativo. Então, aqui, vamos jogar lá essa força de 24. Então, 24 deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo. Então, o 24 vezes o 15 também no sentido negativo, porque vai estar causando um momento nesse sentido aqui. Então, menos 24 vezes 15. Tudo isso igual a zero.
Então, nessa equação aqui, ó, então a gente só tem uma incógnita entre todas os valores que a gente colocou. Então, agora é só isolar o valor de RBY que a gente vai encontrar, então, a primeira reação depois. Então, vai ficar lá RBY igual a... Tem que dar 720 divididos por 15, que vai ser igual a 48 kN. Então, aplicando a primeira equação do equilíbrio estático, então, para um sistema em duas dimensões, eu estou aqui a nossa primeira reação depois. Agora sobram mais duas equações de equilíbrio, então, que são somatória de forças em x e somatória de forças em y igual a zero. Então, vamos lá começar com o x. Então, aplicando somatória de forças em x igual a zero. Então, olhando lá o nosso diagrama de corpo livre, então a gente tem uma força em x, que seria o R, e a componente em x dessa força de 26 kN, que é igual a menos 10 kN. Então, aqui embaixo a gente tem lá que o R AX menos aquela força X desses 26 kN, que vale 10 kN, igual a zero. Então, menos porque a carga dá negativa, são sinais opostos. Aí a gente vai tirar, então, segunda reação depois. Então, RAX igual a 10 kN. E, por último, né? Então, a última equação do equilíbrio lá, aplicando somatório de forças em Y igual a zero. Então, agora a gente olha lá no exercício, vê todas as forças que a gente tem em Y, né? Então, o RAY, 20, esse outro 20, e a componente em Y do 26 e essa RBY. Então, a RBY a gente já calculou também, ó, 48 kN. Então, substitui tudo isso aqui no somatório de forças em Y. Então, vamos começar lá pela esquerda. Então, a gente tem o RAY positivo, que está para cima, menos 20, menos o outro 20 e menos o 24, e aí mais a RBY. A RBY igual a 48 kN, mais 48 kN, tudo isso aqui igual a zero. Então, a gente vai somar esses três termos aqui, diminuir o 48, trocar de sinal e vai dar o resultado aqui do RAY. Então, 20, 40, 64 menos 48 vai dar, então, 16 kN para a gente. Então, esses aqui, esses resultados que eu estou grifando, então, são os valores das reações de apoio que a gente precisava nesse exercício aí. Tranquilo? Então, a gente aplica as equações do equilíbrio. Tendo o desenho aqui, o diagrama de corpo livre, fica bem fácil de resolver. Quem fez lá o exercício deu isso aí? O professor, só volta isso deixa para baixo, só para terminar de copiar, professor. Mais um pouquinho para baixo. Beleza. Ô, professor. Sim.
Consegue levantar um pouquinho mais a folha para cima? Tá cortando na tela aqui. Isso, valeu, obrigado. Oi, voltar? Entendi. Como que calculou? É só fazer a decomposição lá. Então, tem uma carga de 26 aqui. Quer dizer, então, que a gente tem uma força aqui e uma força aqui, né? Uma força em Y e uma força... Opa, perdão, ao contrário. Força em X. Aí eu coloquei esse ângulo aqui, eu chamei de θ. Aí lá no exercício ele diz para a gente isso aqui vale 5, aqui vale 12 e aqui vale 15. Isso aqui são as informações que tem no exercício. Então, daí, com base nisso aqui, eu calculei lá o seno e o cosseno e fiz a decomposição, né? Então, o FY aqui multiplicado então, pelo cosseno do ângulo e o FX vai ser multiplicado lá pelo seno do ângulo. Então, o seno e o cosseno daí está mostrado aqui, ó. Seno e cosseno do ângulo. É só uma decomposição de forças que a gente já viu, né, nas aulas passadas, aí, utilizando valores aí do triângulo de força. Então, ele dá o valor das dimensões e não o ângulo, mas o jeito de calcular não muda muito. Tranquilo? Puxa vida. Alguém conseguiu entender? Porque eu não consegui entender não, Antônio. Tudo bem? Beleza. Realmente está bem ruim o áudio, mas tranquilo. Mas é só a decomposição aqui aplicar somatório de forças em X, né? Então vai ter duas forças em X, uma reação X e a componente em X daquela carga de 26 que está inclinada. Então, que seria essa componente aqui, ó. Não tem segredo, não. Tá. Mais alguma dúvida, pessoal, em relação a esse exercício aqui? Não? Então, esse tipo de exercício aqui, ele é chamado de uma estrutura, né? Essa estrutura lá em cima aqui que a gente analisou, né? Essa estrutura, ela é dita estaticamente determinada. Por quê? Sempre que a estrutura, então, ela conta com um número de reações de apoio, né? Nesse caso, uma, duas, três, igual ou menor do que o número de equações da estática para calcular essas reações, né? Então, nesse caso também, uma, duas, três. Então, a estrutura é dita estaticamente determinada. Se o número de reações, né, tivesse 4 reações de apoio, por exemplo, se a gente tivesse 2 apoios do tipo pina aqui, ó,
Então, teria mais uma reação em X aqui no B, né? Então, essa estrutura seria dita, então, estaticamente indeterminada e daí vai envolver outros métodos para calcular as reações. Então, esse tipo de estrutura, então, três reações de apoio, três equações da estática que permitem calcular as reações de apoio, é dita, então, estaticamente determinada. Quando existem mais reações do que equações da estática para calcular as reações, né? Então a gente diz então que o exercício ou a estrutura é então estaticamente indeterminada. Ó, eu vou resolver agora esse outro exercício aqui com vocês. Então ele é um exercício um pouco mais complexo. Não sei, tá aparecendo os slides para vocês aí? Tá, né? Então, esse exercício número 4 aqui, ó, ele é basicamente a mesma ideia desse número 3 que a gente resolveu ali. Então, ele tem até uma força a menos, ó. Então, ele é mais tranquilo de resolver. Então, vocês vão ter duas reações aqui, né? Uma em X e uma em Y, uma reação em Y aqui, aplica lá o somatório dos momentos em algum desses pontos, né? Ou em A ou em B. Então, sempre começa aplicando a somatória dos momentos, que vai sair uma reação de apoio aí para diminuir o nosso sistema de equações, né? Então, sempre que aplica o somatório dos momentos, que vai sair uma das forças que aplicou o somatório de momentos ou em A ou em B, você vai conseguir ou a RAY ou a RBY, uma das duas aqui. Aí, a partir daí, você aplica o somatório de forças é igual a zero, somatório de forças em x e somatório de forças em y igual a zero. E aí vai encontrar as outras duas incógnitas aí. Então, bem tranquilo também, a ideia é exatamente a mesma. Ó, o tipo de estrutura, bem simples, é o mesmo modelo de resolução que a gente fez nesse 1. Então, eu vou resolver com vocês esse daqui, ó. Então, já é uma estrutura um pouco mais complexa, né? Então, ó, considerando a estrutura aplicada, que mostrada, projetada para suportar uma carga de 30 kN. Então, esse 30 kN está aplicado aqui nessa ponta da estrutura aqui, ó. Então, ela consiste de uma barra AB com uma seção transversal 30 por 50. A princípio, a gente ainda não vai se preocupar com isso aqui, com o valor das áreas, né? As duas bases estão conectadas por um pino em B e são suportadas por pinos e suportes em A e C. Determine as reações de apoio. Então, ele quer saber as reações de apoio que vão existir aqui em A e em C. Então, deixa eu mudar minha folha aqui. Todo mundo copiou já. Professor, você vai fazer igual você fez semana passada, de escanear suas folhas e mandar depois? Pra nós? Posso mandar. Se você puder, por favor, ajuda bastante. Uhum, posso mandar. Só alguém me mandar uma mensagem e daí fica para vocês dividirem. Beleza, eu te mando mensagem depois da aula. Tá, beleza. Ó, então, sempre a gente parte, a gente vai partir, né, da resolução do exercício do desenho aqui do nosso diagrama de corpo livre. Então, olhando o desenho lá, a gente vai fazer aqui o esquema da estrutura, né, e colocar todas as forças que existem na estrutura. Ó. Então, a força que está aplicada lá está nessa ponta aqui, né, de 30, o valor dela 30 quilonewtons. Dimensões que a gente tem. Então, a gente tem esta dimensão aqui abaixo, essa dimensão aqui é 800 e também tem essa altura aqui, ó.
que é igual a 600 milímetros. Tá. Analisando os dois apoios. Então, analisando os dois apoios, a gente vê que são apoios do tipo pino, né? Então, ele deixa isso bem claro também no enunciado do exercício. Como são apoios do tipo pino, a gente tem duas forças, duas reações de apoio em cada um deles. Então a gente vai chamar essa aqui de AX, essa daqui, OC, então vamos chamar de CX. Aí a gente tem aqui uma força também AY, e vai ter aqui também uma força CY. Então, primeira parte do exercício, que era desenhar o diagrama de corpo livre, já fizemos aqui, ó. Então, todas as forças, então essa carga de 30 kN, que é o que a gente tem, e a gente também tem aqui os valores das dimensões, né? Então, essa dimensão aqui a gente pode calcular aplicando o Pitágoras, né? Então, aplicando o Pitágoras, a gente consegue calcular essa outra força aí. Essa outra força, não, essa outra dimensão aqui. Tá. Então, feito o diagrama de corpo livre, a gente vai então começar aplicando as equações da estática. Porém, a gente já pode perceber aqui, ó. Então, no caso anterior, a gente tinha 3 incógnitas e 3 equações da estática para determinar essas diferentes reações de apoio. Nesse caso aqui, a gente tem 1, 2, 3, 4. Então, temos 4 incógnitas, porém, continuamos somente com 3 equações da estática, né, que permitem calcular elas. Aí a gente vai ter que aplicar um outro artifício mais para o final do exercício, que é chamado do método das seções, que é utilizado então para resolver problemas, né, que envolvem estruturas estaticamente indeterminadas. Tá, então vamos começar aqui aplicando lá o somatório dos momentos em C igual a 0. Somatório dos momentos em C igual a 0. Então, a gente está analisando o ponto C, lá em cima, ó. Então, a gente vai ter que essa força AX vai causar momento em C. Então, vai ser AX vezes, vamos transformar esses 600 aqui para metros. Então, vezes 0,6. Está causando um momento aqui no sentido, ó, em relação a C, né, o AX, causando um momento no sentido anti-horário, portanto, positivo. Próxima força que vai causar momento em C. Então, vai ser essa força de 30 kN, né? Então, 30 kN vai causar um momento no sentido aqui, ó. Ele vai causar um momento nesse sentido de rotação, né? Então, nesse sentido aqui. Então, portanto, no sentido horário, então, sinal contrário a essa do AX, né? Então, menos 30 vezes a distância, né? Então, a força está em Y, a distância será em X. Então, vezes o 0,8. Então, analisando aqui o conjunto de forças, a gente não tem mais nenhuma força que vai causar momento em C. Ó, o A, né, aplicando o princípio da transmissibilidade, né, então ele pode ser deslocado ao longo da linha de ação até lá. Então, ele, né, sendo deslocado dessa forma, né, até o ponto C, ele não possui distância, né, que vai resultar em momento. E se existisse alguma coisa aqui, né, ele não estaria causando momento, ele estaria tipo comprimindo essa estrutura aqui, né? Porém não existe nenhuma estrutura, então como a gente está analisando o momento, então não vai aplicar nada
em relação ao AY. Então, seria somente essas duas aqui, essas duas forças causando momento em C. Então, tudo isso igual a zero. Então, com isso aqui, a gente vai calcular aqui o valor do AX, né? Então, AX vai ser igual a 30 vezes 0,8 dividido por 0,6 vai dar 40 quilonewtons. Então, o valor da primeira reação de apoio a gente já conseguiu tirar. Agora a gente vai fazer o quê? Vai ter que aplicar somatório de forças em x igual a zero e somatório de forças em y igual a zero. E a gente vai ver que alguma coisa vai faltar no meio, por causa de ser uma estrutura estaticamente indeterminada. Vamos lá. Aplicando somatório de forças em x igual a zero. Aí o que a gente faz? A gente analisa o diagrama de corpo livre, olha todas as forças que temos em x e coloca elas aqui embaixo. Então a gente vai ter então Cx tem o Ax, então Cx mais Ax igual a zero. Então, o valor de AX a gente acabou de determinar aqui em cima. Então, vamos substituir ele aqui e vamos encontrar que o valor desse Cx, então, é igual a menos 40 quilonewtons. Então, o que esse menos 40 está indicando para a gente? Está indicando que aqui em cima a gente colocou a força no sentido errado. Então, na verdade, essa reação de apoio aqui, ela seria nesse sentido aqui, né? Não no sentido oposto. Então, menos 40 quilômetros. Agora, próxima equação da estática, aplicando somatório de forças em y igual a zero. Agora, a gente soma todas as forças que existem lá em y. Então, vai ter o 30 kN negativo, então, menos 30, mais a y, mais o CY. Tudo isso igual a zero. Então, a gente tem que AY mais CY igual a zero. Então, aqui, então a gente chegou na complicação do exercício, né? Então, como eu disse lá no começo, então sempre que o número de incógnitas lá no exercício, né, o número de reações de apoio é maior que o número de equações da estática, a gente está trabalhando com uma estrutura dita estaticamente indeterminada. Nesse tipo de estrutura, a gente utiliza um artifício que é chamado de método das seções. Vamos colocar aqui, ó. O que o método das seções ele diz? Então, ele parte do seguinte fundamento, né? Imaginando que a estrutura, né, ela está toda em equilíbrio, então toda essa estrutura está em equilíbrio, a gente pode dizer, por exemplo, que uma seção A, aqui B, né? Então, esse ponto é chamado aqui de B. Então, essa seção AB, ela também está em equilíbrio estático. Então, isso que a gente vai fazer. Então, a gente vai, método das seções, aqui, considerando a seção AB. Professor, Oi. aí na somatória da força do Y, o que você fez com 30? Opa, tá aqui. Ah, tinha
Mas tá ali, ó. Ó. Ó, então a gente vai considerar essa seção aqui, ó, de A até B. Então a gente vai desenhar um diagrama de corpo livre da seção de A até B. Então, desenhando aqui, a gente tem lá aquela força, reação de apoio a X, né? Aqui, aí. Então, olhando lá o desenho que a gente tem no exercício, a gente tem uma carga, cadê outra cor aqui? A gente tem aquela carga lá de 30 kN. E por ser um apoio do tipo pino também, ele vai ter, então, uma reação, chamar aqui de Vy, e uma reação aqui, vamos chamar de Bx. Então, duas reações por ser também. Beleza, então, o que o método das seções considera? Então, novamente, ó. Então, se toda a estrutura está em equilíbrio, essa seção AB, ela também está em equilíbrio. Então, se eu fizer isso aqui, aplicar somatório dos momentos em B igual a zero, eu estou dizendo que essa parte, né, essa seção da estrutura principal, ela está em equilíbrio nesse ponto B. Então, o somatório dos momentos em B também será igual a zero. Eu vou colocar em B por quê? Então, aqui, ó, a gente tem uma, duas, três forças, né? Se eu fizer o somatório nesse ponto aqui, essas três forças aqui, elas não terão distância nenhuma em relação ao ponto considerado, né? Então, nesse caso, o B, ele vai escolher pelo B, né? Então, ele já vai me dizer que essas três forças aqui não exercem, né, momento em B. Portanto, fica bem mais fácil da gente encontrar o somatório dos momentos em B. Então, partindo disso, né? Então, e do fato de que, olha, estava esquecendo da medida aqui, ó. Então, agora sim, ó. Agora sim está completo o nosso diagrama de corpo livre. Então, em relação a B, esse ponto B, o que vai causar momento lá em B? Então, a gente tem essa força X aqui, a X, então ela está na linha de ação de B, portanto, não existe distância que vai causar momento em relação a B, e a gente tem essa carga AY. A AY vai causar momento em B, momento no sentido horário, portanto, negativo. Então, menos AY vezes a distância, 0,8, e tudo isso igual a zero. Então, isolando o AY, a gente chega à conclusão que a força AY, ela então, a reação aqui em Y, no ponto A, é igual a zero. Então, só lembrando de volta, método das seções utilizado para estruturas estaticamente indeterminadas. O que são estruturas estaticamente indeterminadas? São aquelas que apresentam o número de reações de apoio maiores do que o número de equações da estática que são utilizadas, então, para determinar essas reações. Então, nesses exercícios, a gente pode partir do princípio que se toda a estrutura ela está em equilíbrio, uma parte, ou seja, uma seção dessa estrutura também estará em equilíbrio, né? Então, nesse exercício, a gente considerou a seção AB. Então, essa seção AB, aplicando aqui uma equação da estática, né? A gente já conseguiu resolver o nosso problema, que era tirar uma dessas duas reações aqui. Então, o que a gente faz agora? Então, a gente substitui o AY aqui nessa equação aqui, ó. Então, a gente volta aqui. Substitui AY nessa equação aqui.
Então, a gente vai encontrar que o valor lá de CY é igual a 30 kN. Então, nesse exercício aqui, a gente encontrou o quê? Eu só vou fazer um resumo aqui das reações de apoio. Então, AX é igual a 40 kN. A Y, que a gente conseguiu aplicando aqui o método das seções, é igual a zero. Então, aqui a gente tem as reações no ponto A. A gente chegou aqui, Cx era igual Cx igual a menos 40 kN e Cy seria igual a 30 kN. Então, isso aqui no ponto C. Então, isso quer dizer para a gente o quê? Que lá no ponto C, então a gente tem uma força que é em Y positiva, em X negativa. Então, aqui Cx e aqui Cy. Aí a gente tem em A, no ponto A, a gente tem uma força AX positiva, né? Então, aqui seria o meu AX, e em Y ela tem o valor zero. Então, aqui embaixo a gente ainda pode traçar uma resultante, né? Então, a gente teria como digamos assim, esse sentido aqui seria, então, dessa força resultante no apoio A. Então, vamos olhar lá o nosso desenho. Então, analisando essa estrutura aqui e o comportamento dela. Então, aqui, essa carga de 30, então ela vai causar uma única força AX. Lá no ponto C, então ela tem uma resultante que vai ter a mesma linha de ação aqui dessa haste, né? Então, suportando então essa carga de 30 kN. Então, a componente em C, ela apresenta duas forças, né? Que vai dar uma força resultante com essa mesma linha de ação. Tranquilo? Conseguiram acompanhar? Alguma dúvida? Tranquilo? Sim? Não? Talvez? Professor, no começo lá do exercício eu tinha feito um rascunho aqui que o ponto CX, ele era horário. Daí agora eu estava olhando ali, ele está anti-horário? Eu tinha feito anti-horário AX e horário CX. Eu não sei, não dá para enxergar direito se é o... É isso, aí. Ó, eu a princípio coloquei naquele sentido que estaria no sentido aqui, né? No sentido horário, né? Porém, ó, na resolução do exercício, tá vendo aqui, ó, que a matemática não falha, né? Então, ó, ele disse pra gente que ela é nesse sentido aqui negativo, ó. Então, ela é menos 40. Então, é nesse sentido aqui, ó, o Cx. Então, essa representação inicial aqui, não tem problema colocar errado, sabe? Então, vocês só precisam representar o número correto de reações. Ao resolver o exercício, ele vai indicar no qual sentido que está a força. Ó. Então, aqui, no 40, então, às vezes, você pode errar no colocar o sentido aqui, no decorrer do exercício, ele vai passar o sentido certo. Entendeu? Mas no início eu tinha colocado no outro sentido. Tá, então, Justamente para mostrar o tá, então ele pode mudar mesmo, né? Então, tá, Sim. eu achei que tinha.
a aplicação ali das equações da estática, né, do equilíbrio estático, elas sempre vão, digamos assim, como resultado, dá para a gente qual que é o sentido através do valor, sendo positivo ou negativo, então está associado com aqui o sentido, né, do nosso vetor de força. Tranquilo? Ok, professor. Ó, então, ainda olhando a nossa estrutura aqui, ó. Deixa eu só mudar aqui. Não, aqui mesmo. Então, olhando aqui, vocês conseguem perceber que essa estrutura DA, não, perdão, DA até B, então ela está sendo comprimida, então essa força aqui, então essa haste, ela está sendo comprimida. Então, essa força aqui, ela resulta em um esforço de compressão nessa haste aqui. Nessa haste de cima aqui, existe então uma força que está tendendo a esticar ela. Então, essa carga de 30 kN aqui, ela está tendendo a esticar essa seção aqui. Então, enquanto essa seção ela está sendo comprimida, essa está sendo esticada ou tracionada, né? Então, ela tá sofrendo um esforço de tração. Então, a forma de aplicação de uma força numa estrutura, ela pode gerar diferentes esforços em cada uma das seções. Então, prova disso é esse exercício mesmo aqui, ó. Então, essa região aqui, em função dessa carga de 30 kN, está sendo comprimida. Essa seção aqui, de B até C, então ela está sendo tracionada pela mesma carga de 30 kN. Ó, aqui, pessoal, eu coloquei toda essa resolução, né, então, lá no slide. Deixa eu só mudar a câmera aqui, senão vocês ficam olhando só o exercício. Então, a forma que eu resolvi o exercício aqui, eu coloquei toda ela também aqui nos slides. Ó. Então, o diagrama de corpo livre, né, essas forças, como que a gente aplicou lá as três equações, né, do equilíbrio estático, aí depois fazendo o método das seções, então utilizando, né, essa seção de A até B, então aqui o diagrama de corpo livre da seção AB, aplicando aqui o somatório de momentos lá no ponto, aqui eu coloquei errado, hein? No ponto B. Então, somatório de momentos em B, encontramos que o AY valia zero, substituindo lá de volta nessa equação que a gente tinha também lá, encontramos o valor do CY. Então, uma forma alternativa de resolver esse mesmo exercício é aplicando a lei dos senos. Então, a lei dos senos, ela diz o seguinte, que então, o cateto, né, em qualquer triângulo, o cateto ele é proporcional ao seno do ângulo oposto a ele. Então, dessa forma aqui, a gente nomeando aqui esses ângulos aqui, né, internos do triângulo de forças, então a gente consegue resolver o exercício aplicando essa lei dos senos, né? Então, aqui também tem em relação ao exercício aqui, ó, se vocês analisarem e simplificarem até não dá mais para simplificar, então ele é um triângulo notável, né? Então a gente tem aqui o valor 4, 3 e aqui vai ser um valor 5, né? Então, simplificando aqui, ó, sempre ao máximo, né? Então a gente vai conseguir o valor 4, 3 e 5, que é o triângulo notável, que é o que está aqui, então 4, 3 e 5, montando o triângulo de forças, aplicar essa lei dos senos, então ela consegue determinar o valor das forças em AB,
ou seja, naquela haste AB, né, que seria de baixo lá, BC. Então, o 30 que estava aqui na ponta, a gente desloca ele para esse ponto aqui, formando esse triângulo aqui. Ó. Então, aplicando aqui essa lei dos senos, a gente constrói essas relações aqui, e a partir dessas relações, né, igualando duas a duas, né? Então, por exemplo, igualando BC e essa última relação de 30 sobre 3 vezes 5, a gente consegue calcular o BC. Aí, igualando o FAB com essa última porção aqui, a gente então consegue calcular o valor de AB. Se vocês colocarem, no caso dessa primeira resolução aqui, o valor de 30 e 40 lá e aplicar o Pitágoras para encontrar a resultante em C, né? O valor dessa resultante em CY, vocês vão encontrar então esse valor aqui de 50, né? Então seria nessa haste aqui, lá no ponto BC, né? Então seria o equivalente da resultante daquelas forças que a gente determinou como CX e CY. Então, aqui uma forma alternativa de resolver o exercício. Então, essa forma que seria a aplicação puramente de trigonometria, né? Não é nada assim realmente de mecânica, né? Então, envolve aplicação de conceitos de estática, aplicação de conceitos lá de método das seções. Então, essa seria a forma alternativa, é um jeito, digamos assim, de conferir se está certo. Então, a abordagem de cálculo da mecânica dos sólidos seria essa aqui mesmo. Então, aplicar lá, desenhar o diagrama de corpo livre, desenhar as reações associadas, aplicar as equações da estática, encontrar o valor de uma das incógnitas lá pelo método das seções, e aqui uma forma apenas de conferir se está certo, digamos assim. Então, como eu falei ali atrás, né, então, cada uma dessas seções, né, então, a seção BC, então, ela sofre um esforço que tende a esticar ela, ou seja, um esforço de tração, e que a seção de A até B, ela sofre um esforço que tende a comprimir ela no seu sentido de comprimento. Então, a forma que uma força é aplicada em uma estrutura, ela vai gerar diferentes tipos de esforços nessa estrutura. Então, diferentes tipos de solicitação mecânica, né? Os esforços também, às vezes, são colocados nos livros aí como tipos de solicitação mecânica. Então, você pode solicitar um corpo rígido, seria o caso lá da seção BC, compressão, que seria o caso da seção AB. Então, tração e compressão são as mais simples que existem aí na aplicação de forças, né? Então, qualquer estrutura que você for analisar sempre vai ter tração e compressão. A exemplo de uma estrutura que somente apresenta tração e compressão, as treliças, né? Então, uma estrutura em treliça, ela suporta apenas tração e compressão. Elas, né, nesse tipo de estrutura é aplicado somente esforços em vai tender, né, a dobrar o componente estrutural, torção ou torque aqui, então aplicação de um esforço que tende a girar o componente em torno do seu eixo principal. Flambagem seria digamos assim, a flambagem ela pode ser encaixada como um tipo de esforço, mas ela é, digamos assim, uma falha de estabilidade, né? Então, normalmente, quando a gente trabalha com cálculos voltados para colunas, né? Então, ela seria um desvio aí lateral, né? Então, você aplica uma carga de compressão em uma estrutura que ela apresenta uma grande razão entre comprimento e diâmetro, e isso, né, pode resultar num desvio lateral da estrutura. Seria imaginando que você vai
tipo, fazer, envergar uma barra muito comprida, por exemplo. Imaginando assim, você pega, por exemplo, uma barra de aço lá de 5 milímetros. Se você tem uma barra de aço desse tamanho, de 5 milímetros, e você tenta apertar, né, com a finalidade de que ela dobre, é muito mais difícil do que você pegar, né, uma barra, sei lá, de uns 3, 4 metros e tentar aplicar um esforço, né, nesse sentido, e ela vai, então, sofrer esse desvio lateral aqui. Então, esse desvio lateral é chamado, então, de flambagem, pode ser um tipo de esforço, mas, do ponto de vista de mecânica, normalmente ela é dita como um desvio lateral ou uma situação que foge aí do, como é que chama? Agora me fugiu a palavra. É um, Puxa, ele é um desvio lateral que é uma falha de... Na qual tela, professor, você está mostrando? Tá na tela da apresentação. Não, deixa eu fazer a pergunta. No qual exemplo? Em ver se ajuda o senhor a lembrar essa palavra. Deixa eu ver dar esse E aqui, ó. Mas eu já me lembro, que eu já acho no meu caderno a palavra. Aqui. Achei. Então, instabilidade estrutural. Então, ela, assim, na mecânica dos sólidos é dita como uma instabilidade estrutural, mas pode ser visualizada também como um tipo de esforço diferente. Aí a gente também tem os esforços de corte, né, que seria pensando lá num pino, num rebite, parafuso, né? Então, quando eles estão unindo uma estrutura, né? Imaginando que você tem um parafuso ligando isso aqui, né? Então, quando você puxa essas chapas, né? Imaginando no dedo aqui que seria uma chapa, então ele tenderia a cortar. Então, olhando aqui para o desenho F, né? Então, imaginando essa situação, ele tenderia a cortar o pino, o parafuso que fosse aqui nessas regiões aqui, ó. Então, esse tipo de esforço é chamado de cisalhante ou de corte, né? Então, aqui a gente tem uma pequena definição aí de cada um desses tipos de esforços, né? Então, tração, compressão, flexão, torção, flambagem e cisalhamento, que seriam os principais tipos existentes. Ainda existe o chamado esforço de... Poxa, hoje estou esquecendo das palavras, né? Então, existe o esforço de cisalhamento e o esforço de esmagamento, que seria, imaginando aqui, o esforço que vai resultar da presença do rebite, né? E vai ser aplicado aqui na região interna que está em contato com ele, né? Então, ele vai, de certa forma, tender a resistir a esse esforço de corte, digamos assim, esmagando essa região, né? Então, nessa região aqui, o rebite tende a sofrer cisalhamento, a chapa vai tender a sofrer o chamado esforço de esmagamento. Isso a gente vai ver na próxima aula também, como que calcula esses esforços aí. Tranquilo? Até aqui? Ô, professor, a gente pode dizer também que uma espécie de um cilindro hidráulico sofre esses tipos de esforços simultaneamente, tipo flambagem, cisalhamento? Não? Um cilindro hidráulico. Ele vai sofrer
vai, por ser uma estrutura, né, que tem esse perfil, né, ele pode sofrer flambagem, né, então provavelmente no dimensionamento dele já é aplicada lá a equação de Euler, que é usada para prever isso aí, para evitar, né, que ocorra flambagem em estrutura de perfil aqui. Mas com certeza, assim, no projeto ele é feito para suportar as cargas que ele se sujeita a suportar, né? Então, ele vai tender a sofrer flambagem se for colocar numa carga acima do valor que ele foi projetado, mas digamos assim, no dimensionamento, isso com certeza digamos assim, um dos fatores utilizados para dimensionar esse tipo de estrutura. Mas a respeito dele sofrer cisalhamento, não sei em que ponto, só se fosse bem na base, né? Então, talvez lá no pino da base, né? Então, que ele vai, por exemplo, numa estrutura que ele vai ter que movimentar esse eixo hidráulico, aí talvez sofra cisalhamento lá na base, né? Então, o cisalhamento ele estaria mais voltado a estruturas, né, elementos de ligação, né? Então, seria lá pinos, rebites, parafusos. Então, essas seriam as estruturas que sofrem normalmente esse cisalhamento. Mais alguma coisa, pessoal? Uma dúvida? Ou tá tranquilo? Beleza. Então, aqui, tipos de esforços. Então, pensando lá na nossa estrutura de volta, né? Então, cada uma daquelas seções, né, a seção AB e a seção BC, elas vão estar sujeitas, então, a um tipo de tensão, né? Então, uma vai estar sujeita à tração, né? E outra vai estar sujeita à compressão. Então, a tensão, ela é uma grandeza, né, que ela relaciona, então, a força pela área do componente, né? Então, a força que está sendo aplicada sobre esse componente pela área que está suportando essa força em específico. Então, a distribuição da força pela área vai dar, então, esse tipo de perfil aqui, quando ela é uma força axial, né? Então, o que é força axial? Então, imaginando que a gente tem lá uma barra aqui. Então, ó, se eu aplicar uma força nesse sentido aqui, então, ó, ela está no mesmo sentido do eixo dessa caneta aqui, ó. Então, esse tipo de força, quando a força é alinhada com o eixo da barra, do componente que está sendo analisado, é chamada, então, de força ou carga axial. Então, forças axiais, elas geram tensões ditas normais. Então, a tensão normal, ela está relacionada ao ângulo normal, que é perpendicular. Então, 90 graus com a seção transversal aqui do componente. Então, mais um conceito para vocês lá. Então, quando a gente fala em seção transversal, imaginando aqui a minha barra, aqui a minha caneta. Então, a seção transversal se refere, por exemplo, você imaginar que você fez um corte nessa seção e está olhando ele de frente. Seria a área da barra, tipo a área de corte. Sempre que você fala seção transversal, você está imaginando que existe então um corte nessa barra, nesse elemento específico que você está analisando. Então, você cortou a barra e está olhando de frente. Essa área de seção, né, essa área aqui, então faz referência à chamada seção transversal. Então, sempre que a gente estiver fazendo os exercícios e eu falar da seção transversal, eu estou me referindo então a essa área que a gente vai determinar no exercício. Então, na forma de limite, né, então a gente pode definir então a força, né, como sendo o limite quando ΔA tende a zero de ΔF por ΔA. É só mais uma forma de mostrar aí a equação, né, de força, né.
Então, normalmente isso daqui a gente trabalha quando vai, sei lá, aplicar em uma estrutura com uma seção muito complexa, né? Quando as seções são, digamos assim, uma seção composta, por exemplo, de retângulos, triângulos ou seções circulares, semicírculos. Então, normalmente a gente nunca aplica uma abordagem por limite, né? Então, sempre vai ser uma abordagem aí por cálculo de área simplificado mesmo. Então, voltando lá no nosso exercício, o mesmo exercício que a gente determinou lá. Então, agora a gente vai imaginar, né, que as seções barra aqui, então essa daqui é uma seção transversal circular, né? Então, uma barra com seção circular e aqui uma barra com seção retangular. Então, ó, agora a gente tem as informações aqui no enunciado do exercício que dizem que então a barra de seção retangular ela é 30 por 50 milímetros e a barra com seção circular, ou seja, essa barra BC, ela apresenta então um diâmetro de 20 milímetros. Aí a gente fez o quê? Até esse ponto, ó, determinamos as reações de apoio. Agora o que que a gente vai determinar? As tensões máximas nas barras, nessa barra BC e nessa barra AB. Então, como que a gente vai fazer isso? Vou mudar a câmerazinha aqui, pessoal. Tem uma configuração até para me colocar legenda aqui. Rapaz. Ó, então, voltando aqui para o nosso exercício aqui, ó. Então, ele quer que a gente determine as tensões nos componentes AB e no componente BC. Então, aqui a gente vai calcular a área e aqui a gente vai calcular a área dessa seção. E com esses valores aqui, a gente tem, então, o que esse componente AB suporta e esse componente BC suporta. Então, as reações de apoio, elas vão estar relacionadas também, né? Então, pensando lá, a toda ação existe uma reação de mesmo sentido, porém de sinal oposto, né? Então, a aplicação dessa carga aqui, né, esta ação gera uma reação de apoio aqui, ó. Essa reação de apoio nesse componente AB gera uma carga interna de mesmo valor dessa reação de apoio aqui. Então, no caso dessa seção AB, a gente tem que esse valor vai ser, então, igual a 40 negativo, né? Então, a gente encontrou o valor 40 positivo, então a reação a isso daqui, né, a carga interna nesse componente AB, vai ser esse valor com sinal negativo. O que diz para a gente, então, que esse componente aqui está sofrendo compressão. Então, quando a carga axial, né, então aqui seria uma carga axial, gera uma tensão normal com sinal negativo, essa tensão ela é em compressão. No outro sentido, a gente tem aqui que a força ela vai ser nesse sentido aqui sendo negativa em uma das componentes em X, né? A reação vai ser no próximo, no sentido aqui, então no outro sentido, tendendo a tracionar então essa componente aqui. Então, essa tensão aqui ela vai ser uma tensão normal, então tendendo a aumentar o comprimento dessa barra BC, portanto ela tende a aumentar esse comprimento, ela é positiva. Beleza? Então, os valores de força a gente tem aqui, então para o A vai ser esse 40, para o C vai ter que determinar então a força resultante
forças aqui e determinar as áreas para calcular, então, a resultante. Mas isso, como já está no horário de vocês, a gente vai fazendo aí na próxima aula. Mas se quiserem já adiantando, podem adiantar e a gente, na próxima aula, faz aí juntos o restante do exercício. Ó, então, só mais uma coisa aqui. Ó, então, esse exercício aqui eu vou terminar com vocês na próxima aula. Então, é só calcular as tensões, né? Então, o valor das forças serão associados às reações de apoio em A e C. E no final do exercício, a gente vai ver também o seguinte, ó. Sabendo que a tensão admissível do aço é 165 megapascal, determine se a estrutura irá suportar. Então, o que a gente tem que fazer, qual que seria a análise relacionada a isso aqui? Então, a gente vai ter um valor de tensão nessa barra aqui e um valor de tensão nessa barra aqui. Se exceder os 165 megapascal, então a estrutura não vai suportar. Ou seja, você está aplicando uma força aqui que vai gerar uma tensão maior do que é suportada pelo aço. Então, maior do que você deveria utilizar no dimensionamento, utilizando esse aço com essa tensão admissível. Tá? E aqui a gente também tem um segundo exercício. Também a ideia é exatamente a mesma coisa, ó. Então, só mudei aqui o valor dos 50, né? Então, ali era 30, foi para 50 quilonewtons, e eu mudei o valor, então, das distâncias aqui, ó, esses comprimentos aqui de cada um desses componentes. Mas a ideia é calcular as reações de apoio, depois calcular o valor das tensões e, com base nesse valor, então, de tensão admissível, determinar se a estrutura suporta ou não. Então, o objetivo final, né, é digamos assim, das funcionalidades da mecânica dos sólidos, que seria fazer uma verificação de segurança. Então, aqui a gente estaria, então, calculando quanto cada barra suporta e vendo se o aço de que é feito essa componente aqui suporta essas tensões e, portanto, fazendo, então, uma verificação de segurança desse componente aqui, tá? Bom, por hoje seria isso aí. Vou fazer a chamada de vocês, hein? Vocês ainda estão trabalhando até mais tarde lá na Klabin? Querem que continue a aula nesse horário? Querem que eu coloque para começar antes? Ô, professor, aqui em Monte Alegre, agora a semana começou a normalizar. Tem que ver com a galera e o pessoal ia, mas por mim, poderia começar às 19. Pode ter que ver o que fica bom para que fique bom para todos, hein? Se a gente começar antes, né? Eu consigo fazer talvez mais exercícios durante a aula e também consigo dar aí um tempinho para vocês talvez tentarem acompanhar a resolução do exercício fazendo junto, né? Uma dessa... Não, pode falar.
Não, eu ia falar, é justamente isso, porque igual hoje, eu fui copiando, uma hora eu parei, porque daí queria entender de onde saiu os valores e tal. Daí, com esse tempo, e daí dá pra você, né, ir mais, digamos, Mais devagar. tirar o pé do acelerador pra gente já ir fazendo ao mesmo tempo, né? Mas tem que ver com o pessoal aí, acho que só eu opinei. Acho que o César também mandou mensagem aqui. Ó, vou fazer a chamada de vocês, daí eu mando uma mensagem para a Flávia para ela ver de volta se vocês querem para a próxima semana, que eu talvez inicie mais cedo. Posso começar ali como a gente não tem intervalo, né? Então posso começar tipo pelo menos umas 7h30, assim. Daí ficar até as 9 e pouco, aí a gente vai meio direto. Ou a gente começa às 7 e acaba um pouco antes das 9h50, né? Mas para mim, realmente é indiferente. Só que, né, iniciando mais cedo, eu posso dar um pouco mais de pausa aí para vocês tentarem acompanhar melhor os exercícios, tá? Mas aí vocês veem, mando mensagem para a Flávia para ela confirmar aí o horário para a próxima semana, tá? Então, vamos à nossa chamada. Oh, não é essa. Aí. Presente. Antônio, estava aí. Aristeu. Professor, o Aristeu Oi. e o Murilo tiveram um problema na cidade deles, lá em Tibagi, quanto à internet, acabou caindo lá. E a Glaucia teve que sair, a Glauciele teve que sair um pouco antes, que ela acabou passando mal. O ACL. E o Rian